Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 29 de janeiro de 2021. Parece que não, mas o tempo realmente não para. Essa é a verdade que nós temos, né? E é isso que nos apresenta por todo o tempo. Hoje nós temos a nossa palestra mensal e, como sempre, vamos conversar um pouco para poder estabilizar a nossa conexão. A gente estabiliza a conexão e aí a gente engrena e começa de uma vez por todas, né? Já estamos aqui a Rosana Munhoz e o nosso amigo Amauri lá do outro lado. A Munhoz já chegou aí, está dando boa noite. A gente a saúda com uma boa noite. A Marta Castro nos dá uma boa noite. Boa noite, Marta, seja muito bem-vinda. Pega uma cadeirinha, pega uma pipoca e fique à vontade. José Bosco, boa noite, meu irmão. Seja muito bem-vindo. É João, eu estou sem óculos. Tá aqui, ó. A Munhoz já está me ajudando aqui, ó. Começou me corrigindo. Desculpa, João. Desculpa, João. Mas eu tô sem óculos, eu juro, eu fico adivinhando. Mas, de qualquer sorte, você sabe que você é bem-vindo, né? Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Vamos esperar o pessoal chegar mais um pouco e aí a gente dá sequência, né? Chegou aí a nossa irmã Luísa Munhoz. A Luísa, inclusive, já deve estar até vacinada, né? Nem trouxe um pouco de vacina para a gente, né, Luísa? Fala sério comigo, hein? Que coisa. Para os gatos deve ter trazido, né? A nossa irmã Marta já diz lá que já estou, né? Já deve ter sentado, deve ter pego a pipoca. Essa coisa de live tem uma vantagem, né? Eu fico em casa do jeito que eu quiser, né? Eu assisto live de pijama, boto uma pipoca do lado, é terrível. O estudo de quarta-feira, eu sei de pessoas que no estudo de quarta, numa mão fica assistindo a live, na outra já vai para as previsões de futebol, disso e daquilo. Fiquei sabendo, estou falando sério. Gente, a Munhoz está de óculos novo, depois eu mostro para vocês. Vou montar a outra câmera aqui e já mostro para vocês. Bom, vamos então fazer a nossa prece inicial e vamos convidar o nosso irmão para a gente dar sequência. Não vamos fazer a prece, vamos primeiro chamar. A gente convidou esse mês para a nossa live o nosso irmão Amauri Jório, que atua no MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Ele atua lá como palestrante e participa do atendimento de cura. Ele fica lá na maca trabalhando, ou seja, a gente tem aí um trabalhador ativo na seara espírita, né? O que nos traz aí um conforto, que nos traz uma alegria muito grande, né? Porque é uma bênção receber alguém nessa toada, né? Nos auxilia sempre muito. Em 27 de setembro de 2019, ele esteve aqui na nossa casa, portanto, no ano passado e antes da pandemia. Ele veio aqui, ele fez uma palestra que era sobre gratidão. Inclusive, nós gostamos muito da palestra, eu, Astrogildo, Igara, Rosana, a gente comentou muito que ele trouxe pontos que a gente ainda não tinha observado, né? Ele trouxe pontos que nos passavam assim desapercebido e foi muito, muito, muito gratificante, tanto que nós não vimos a hora de convidá-lo de novo, né? Na palestra presencial ele ainda citou 3 olhares sobre gratidão, que foi o olhar filosófico, o científico e o religioso. E não se assuste se isso tiver uma ligação direta com o viés que o nosso irmão Kardec pegou ao desenvolver o Pentateuco, né? Porque quando ele foi estudar o espiritismo mais a fundo e codificar o espiritismo, né? O que seria aí codificar?
seria organizar o espiritismo de uma forma que todos entendessem de uma maneira mais simples, inclusive usando o positivismo como base. Ele nos deixa claro no começo do Livro dos Espíritos que é um trabalho filosófico, científico e religioso. E o nosso irmão Amaury pegou exatamente esse viés e trouxe a gratidão nesses 3 níveis, o que nos ajudou bastante. A Luísa está falando alguma coisa aqui que eu não consigo ler. Graças a Deus, na minha unidade disponibilizaram um fiapo. Um fiapo de vacina. Poucos foram vacinados. Pois é, eu ainda não fui. Boa noite. Aí, eu rio, não é de mim, eu rio porque a Munhoz ri, gente. Ela puxa o meu riso. Boa noite, Nana, seja muito bem-vinda. Boa noite, Janaína, seja muito bem-vinda. Boa noite, então, meu amigo Jório, seja muito, muito, muito bem-vindo. Obrigado. Muito boa noite. Boa noite a todos. É um prazer imenso tê-lo aqui, até porque, gente, o Jório ele tem uma característica maravilhosa, né? Eu tive a oportunidade de, durante a semana, conversar com ele, a gente testou aqui a live, e ele tem um sorriso que é um sorriso cativante, é um sorriso que ele sorri com a alma, né? Ele sorri com o espírito. Você vê que é um sorriso que vem de dentro. Isso é muito legal, né? A Ana Cláudia nos dá boa noite, seja muito bem-vinda, Ana, boa noite. A nossa irmã Sônia nos dá boa noite, seja muito bem-vindo, Sônia. E o nosso queridíssimo Astrogildo também nos dá boa noite, né? Então, Jório, me diz uma coisa, você lembra da palestra Gratidão e você sabia desse feedback que a gente ficou encantadíssimo com a palestra? Com relação à palestra, eu lembro claramente, né? E ela marcou muito a mim, até porque eu não tinha desenvolvido ainda esse tema gratidão. O tema me foi ofertado por vocês, né? Pelo centro, e aí eu apenas trabalhei e desenvolvi. Realmente foi encantadora a experiência. Muito legal. E o que a gente tem para hoje, Amaury? Fala para mim. Hoje, Aderley, nós temos um tema que eu julgo assim, muito interessante, muito cativante, muito amoroso, muito espiritualizado, muito kardecista. A oração. Entendi. Olha. Nosso que você complementou dizendo que é universal, sem dúvida nenhuma. Muito, muito legal. Amaury, então eu vou te deixar muito, muito à vontade. O nosso irmão Astrogildo aqui te manda um boa noite, né? E ele diz que boa noite com a nossa gratidão por esta noite, mas ele manda boa noite só para você. Você pode dividir esse boa noite comigo, por favor, não? Desculpa, Amaury, mas se eu não pegar no pé de alguém, não sou eu, entendeu? Sem dúvida alguma. Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus tenha residência em nossos corações. Isso. Um mergulho no oceano do sublime amor de Deus. Que tenhamos um encontro de paixões de todos nós, de nós em Deus. Já que somos uma semente, a gente roga que Deus nos conduza ao Pai Eterno. Por fim, que o amor hoje seja presente e que o amor seja fraterno. Eu vou ter essas tuas palavras como a nossa prece de abertura, né? Como sempre, a espiritualidade trabalhando, né? Lembrando a todos que o Amaury volta semana que vem para um bate-papo sobre a palestra de hoje. Então, pode jogar as dúvidas, pode botar comentários, trabalha com a gente para a gente poder trabalhar com vocês. Para aqueles que lembram que sexta-feira é dia de irradiação, não se preocupe. Bota a aguinha ali do lado, deixa a água lá, que durante toda a palestra a espiritualidade vai trabalhar e vai fluidificar essa água. Amaury, muito obrigado. Eu deixo contigo. Fique à vontade, por favor. Pois não, obrigado. Obrigado a todos. Antes de mais nada, eu quero fazer um agradecimento a 4 pessoas. Inicialmente, né,
ao Astrogildo Júnior, nosso presidente, né, pelo convite feito, né, da realização dessa palestra. Em segundo, a Igara, que foi a porta-voz, a mensageira, né, a figura do Hermes grego, né, a mensageira do convite. Agradecer muito a Igara. O terceiro agradecimento é a você, Aderlei, por toda a paciência que você tem comigo, porque você sabe que eu sou totalmente alheio a essas questões de computação. Obrigado por você ter me ensinado a usar o Tab, obrigado por você ter mostrado que no meu computador existe um botão chamado Alt, eu não tinha percebido isso, e por tudo mais que você tem feito, tudo que está acontecendo aqui agora só se deve a você. E, por fim, obrigado a todos que agora se predispuseram a estar aqui, a participar desse tema, que é um tema cativante, é o tema da oração do Pai Nosso. Vamos ao nosso primeiro slide, então, por favor. Vamos, Aderlei, por favor, coloca o primeiro slide. Alô? Bom, inicialmente, quando nós nos propusemos a falar sobre um tema, seja ele qual for, nós procuramos seguir sempre o primeiro procedimento de metodologia científica, que é falar sobre a pesquisa que nós desenvolvemos. Aqui, no caso, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, né? Porque esse tema nós retiramos apenas e exclusivamente dos livros. E, como vocês sabem, este tema ele está nesses dois grandes livros, de um modo indireto, porque não consta no Evangelho, nem no Livro dos Espíritos, a oração do Pai Nosso por si só, tal qual ela foi desenvolvida. Mas consta no Evangelho segundo o Espiritismo, como a gente lê lá no capítulo 27, quando diz pedis e obtereis, se referindo à qualidade da prece, vai explicar no Evangelho, vai explicar precisamente como é que se deve formular, como é que se deve preparar-se para uma prece. E queira você crer que aqui na Bíblia, eu vou ler a Bíblia, tem exatamente um momento que diz o seguinte, um versículo, com precisão, o versículo 5, que diz o seguinte: quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Se você deitar olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, como nós falamos, temos exatamente esse texto. Pode ser que uma palavra ou outra seja alterada, mas nós temos exatamente esse texto, que se refere especificamente à qualidade da prece. Daí a importância para o tema de hoje, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Outro livro que nós trabalhamos, que também nos foi fundamental, é o livro do Chico Xavier, Pai Nosso. Esse livro é encantador. Ele faz um trabalho, diferentemente desse que nós estamos oferecendo aqui agora, ele vai falar do Pai Nosso sob o lado amoroso, sob o lado do amor fraterno. É um livro de fácil, se você quiser, você pode baixar pela internet. Ele é muito pequenininho, ele não chega certamente a 80 páginas,
É de uma leitura muito agradável, muito fácil. Outro livro também que nós apoiamos a pesquisa é O Sublime Peregrino, do Espírito Ramatiz. Esse livro, ele fala exclusivamente sobre a vida de Jesus Cristo. Também é um livro de pergunta e resposta, é um livro de uma leitura fácil, não é que oferece dificuldades intransponíveis, e é um livro por si só encantador. É daqueles que você vai virando página a página e não consegue distanciar-se do livro até que a última página se lhe advenha. Finalmente, a pesquisa nossa também, ela teve e teria como base primária a Bíblia. A Bíblia, não querendo mergulhar em detalhes, apenas dando uma rápida visão, a Bíblia se divide em 2 grandes testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi todo escrito em hebraico. O Novo Testamento, ele já é escrito em grego koiné. O grego koiné é o grego popular. O que aconteceu em decorrência disso? Que as traduções da oração do Pai Nosso, elas são diferentes de Bíblia para Bíblia. Eu tive a oportunidade, amigo, de consultar 8 traduções de Bíblia, especificamente com relação à oração do Pai Nosso, e cada uma delas acrescentava uma palavra, retirava uma palavra, colocava um conector, retirava um conector, e que, por exemplo, e que seja feita a vossa vontade. Há Bíblias que diz que seja feita a vossa vontade. E assim sucessivamente. Isso se deve claramente à tradução, porque tendo sido escrito o Novo Testamento em grego, no grego popular, o koiné, na verdade, quando as traduções foram acontecendo, e muitas delas ocorreram diretamente do grego, muitas outras ocorreram já da tradução. Isso é um perigo muito grande. De um grego traduz para o alemão e do alemão traduz para o português. Isso é uma dificuldade muito grande, porque você está trabalhando não com a ideia primária, você está trabalhando com a interpretação que alguém já teve sobre aquilo. E aí nós vamos encontrar diferença, mas nada assim tão fundamental, nós vamos encontrar diferenças aqui na Bíblia com relação a isso. Você sabe que a Bíblia compõe-se de 73 livros. E o Antigo Testamento, ele é diretamente destinado ao judeu, ao povo judeu. O Novo Testamento, ele é diretamente ligado ou destinado ao cristão. Isso é de uma importância capital, fundamental. Por que razão? O Antigo Testamento se destina exclusivamente ao povo judeu, como o povo escolhido. Enquanto que o Novo Testamento, ele se destina à universalidade. Por isso é que o primeiro livro do Novo Testamento começa com Mateus. E nos versículos de 9 a 13, desse primeiro livro de Mateus, consta especificamente a oração de Pai Nosso, do Pai Nosso. Então você vê a importância disso. Por quê? O Pai Nosso, mais que uma oração, ele é uma convocação para todos, para a universalidade das pessoas, dos encarnados, participarem desse contato com a divindade. Isso é muito interessante e é fundamental. Vamos, então, ao slide seguinte, por favor.
Toda vez que a gente desenvolve uma pesquisa, a gente tem um itinerário a cumprir, né? É o que a gente chama de método, né? O método é uma escolha de caminho. Quando você quer alcançar um determinado objetivo, você tem que percorrer um caminho. O método é esse caminho que liga o ponto de partida ao ponto de chegada. Então, por exemplo, se eu quero chegar ao final dessa sala, da sala aqui onde eu estou, por exemplo, eu posso caminhar pelo lado direito, eu posso caminhar pelo lado esquerdo, eu posso caminhar pelo centro da sala. Todos esses caminhos vão me levar ao objetivo. Isso aí é um método. O modo pelo qual eu vou chegar ao ponto final, isso é a técnica. Eu posso chegar lá, ao ponto final, final da sala, caminhando, é uma técnica, saltitando, é outra técnica, correndo, é outra técnica, e assim sucessivamente. Para a gente elaborar uma pesquisa, a gente tem que seguir um método, a gente tem que seguir um caminho. Método é uma palavrinha grega formada de duas outras palavras, de metatá odós. Metatá é além de, odós é caminho. Método é a escolha de caminho. É o caminho que você escolhe para alcançar o objetivo. Faça o que você fizer ao longo da sua existência, você o fará com método. Porque você tem um ponto de partida, você tem um ponto de chegada e você tem um caminho que você escolhe para chegar naquele ponto. O modo pelo qual você vai desenvolver esse caminho para chegar lá, isso é a técnica. Tá bem? Na pesquisa aqui agora, que nós estamos tratando, nós seguimos o seguinte método. Inicialmente, nós vamos dar uma rápida avisada sobre as religiões monoteístas. Em seguida, nós vamos também dar uma rápida avisada sobre o ato, por si só, de orar. E, finalmente, nós vamos mergulhar, aí com um pouquinho mais de profundidade, na oração do Pai Nosso, numa análise e interpretação. O próximo slide, ele vai dar já o primeiro elemento, o primeiro caminho para isso. Na verdade, nós temos três, que são as três maiores religiões abraâmicas. As religiões abraâmicas são aquelas que instauram o monoteísmo. Monoteísmo é formado de duas palavras gregas, mono, theo. Mono é um, theo é Deus. Monoteísta é aquele que aceita um único Deus. Diferentemente, por exemplo, dos gregos, que eram politeístas, que acreditavam numa pluralidade de deuses. Abraão, então, é o grande personagem que vem como que instaurar, como que afirmar o monoteísmo. As três maiores religiões abraâmicas, vale dizer, monoteísta, são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Só para você ter uma ideia, 31% da população mundial é cristã. Desses 31% da população cristã mundial, 19% são católicos. Do islamismo, que adota a religião, o islamismo, são 24% da população. E os judeus são 0,18%, não chega nem a 1% de toda a população mundial. Mas se você somar tudo isso, você tem um contingente de mais de 55% da população mundial que tem o monoteísmo, a crença em um único Deus, como fundamento da sua religiosidade. Vamos falar rapidamente, mas muito rapidamente, passando desses três momentos, dessas três religiões monoteístas, a começar pelo cristianismo. Tá? No princípio, Deus, Yahvé, ele criou o céu e a terra. Isso consta em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Dessa criação do céu e da terra, nós temos duas grandes versões, duas grandes vertentes de análise e de repercussão dessa abordagem. A primeira é a cosmocêntrica. Deus criou o céu e a terra, portanto, Deus é o grande criador. O cosmo, o mundo, ele foi criado por Deus.
Isso está no Antigo Testamento. Isso está no Antigo Testamento, que é o destinado aos judeus, ao povo escolhido. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Agora, quando se instaura o Novo Testamento, essa abordagem cosmocêntrica, ela cede lugar para o antropocentrismo, para a antropocêntrica, para a visão antropocêntrica. Na visão antropocêntrica, a criação do homem vai tratar da criação do homem e da sua condição no mundo. O homem, então, na visada antropocêntrica, ele é criado à imagem e à semelhança de Deus. Porque ele é, para o Novo Testamento, a imagem e a semelhança de Deus, esse homem, nós, homens, participamos do sagrado. Tornamos-nos sagrado a maneira em que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nesse universo todo, nesse espectro todo que se apresenta, acontece um personagem fundamental que vai mudar todo o curso dessa religiosidade, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, antes de mais nada, para nos mostrar com a função e para nos mostrar o divino. O maravilhoso de Jesus Cristo é trazer para o homem, aproximar do homem o divino. Para tanto, Jesus Cristo ele se serviu de quatro, vamos chamar assim, de quatro categorias, de quatro modos dele expressar o pensamento dele para todos que estão na cumplicidade espiritual. Primeiro, ele falou através de máximas. As máximas são afirmações que não permitem contradições. A máxima é uma afirmação incontestável, ela não admite contradição. No segundo momento, Jesus Cristo fala, ele conversa com os discípulos. Ele se aproxima e conversa com os discípulos. Num terceiro momento, já mais elaborado, Jesus Cristo realiza discursos ou sermões. Veja, há uma diferença bastante expressiva, significativa, entre uma conversa e um discurso. O discurso requer uma elaboração, o discurso requer uma concatenação de ideias, o discurso requer uma organização de uma mensagem. E, por fim, o último modo de relação, de passar a divindade, que foi a grande missão de Jesus Cristo, ela se deu através da parábola. A parábola é uma imagem que visa mostrar uma verdade profunda. Através de uma imagem, através de uma história, através de uma exposição, ele tem por objetivo mostrar uma verdade profunda, uma verdade essencial. Os gregos diriam assim, uma verdade eidética. A verdade eidética é aquela que vai à essência. Aliás, pode-se até dizer, sem risco de engano, que a verdade, ela só é verdade quando ela alcança a essência daquilo que é o objeto dela. A segunda religião monoteísta, abraâmica, é o judaísmo. A primeira pergunta que eu me fiz foi o seguinte: quem é que pode dizer judeu? Judeu é o povo escolhido para receber a revelação da Torá. Recebe essa revelação da Torá através dos mandamentos de Deus. Mas quem é judeu? O judeu, olha que interessante, né? Como é que você pode definir uma pessoa como sendo judeu? Ele tem que ser filho de mãe judia e não pode professar outra religião que não seja essa. Abraão, então, ele faz como que um pacto com Deus, que pega aquele povo, os judeus, e transforma no povo escolhido. Deus, então, fala a Abraão para ele sair da sua terra, de onde ele estava, e que Deus, então, faria dele um grande povo. E foi o que fez. A Torá, que é o grande livro,
Ele é composto de 5 outros livros. Contém, essa Torá, normas legais e morais, que são expressas através dos mandamentos. Quando o mandamento diz assim, não roubar, não furtar, não cobiçar, na verdade, você tem aí uma lei legal e moral, que está ensinando para que a pessoa não realize esse ato reprochável. Deus Yahvé se define para o judaísmo da seguinte maneira: quem é Deus? E aí ele responde: eu sou quem sou. Se eu sou quem sou, eu estou centrado em mim mesmo, no próprio solipsismo. Eu me fecho como que numa mônada e me defino como sendo aquilo que eu sou. No momento que Deus se define como sendo o que ele é aquilo que ele é. Então é como se, na verdade, ele dissesse tudo a respeito de si, sem dizer nada sobre si. Porque se ele é aquilo que é, o que ele é? Ele é o que é. E aí nós estamos fechados em quê? Numa verdade absoluta. Deus é. Aí vem Kardec, né, codificando, todo mundo sabe, e diz assim: o que é Deus? Deus é uma inteligência. Observe que quando Kardec diz Deus é uma inteligência, ele desloca para algo além de si. Ele é algo, ele é uma inteligência. Que inteligência seria essa? Uma inteligência suprema. Explicando, mas como é que essa inteligência suprema vai se diferenciar de todas as demais outras inteligências? Que sabe-se lá se é suprema ou não. Aí vai dizer Kardec: Deus é a inteligência suprema. Ele é a causa primária de todas as coisas. Então, Deus tudo cria sem ser criado. Deus tudo faz sem que algo tenha sido feito para ele. Ele é, Aristóteles, deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho. Aristóteles escreve um livro belíssimo chamado Metafísica, e no livro 10 da Metafísica, Aristóteles vai diferenciar o ato do potência. Ele vai dizer que ato é aquilo que é, potência é aquilo que tem a capacidade de vir a ser. O que é Deus aqui para o Espiritismo, segundo Aristóteles? É uma potência, é um ato, perdão, é um ato. Ele é aquilo que é. Ele tudo coloca em movimento sem ele ter sido movido por nada. Compreendeu? Ele tudo faz gerar sem ter sido gerado por nada. Por isso é que ele é uma inteligência suprema, é a causa primeira de tudo. Tudo mais decorre de quem? De Deus. Mas isso dava papo para mais uma palestra de muito tempo. E a outra religião, a abraâmica, é o islamismo, que tem como Deus, né, o Deus do islamismo é Alá. E Maomé é o seu profeta. Ele tem essa caracterização no século VII, trata dos ensinamentos religiosos de Maomé, que foram todos colocados num livro chamado Alcorão, que é a escritura sagrada para eles. Tem 2 pontos que o islamismo ele desenvolve. O primeiro é o monoteísmo, né? Ou seja, Deus é um só. E o segundo é a revelação que Maomé recebeu de Alá, tá? E que expôs no Alcorão. Quem professa essa religião, ele reza, ele faz prece 5 vezes ao dia, em horários fixos. Ou seja, 5 vezes durante o dia, em horários determinados, ele para e vai fazer as suas orações. Ele pode ter, acredite você, ele pode ter até 4 esposas. Agora, pensa só, para ter uma já é uma emoção sem fim, você imagina 4 esposas. Pode ter 4 esposas, mas curioso, elas só podem ter um marido. Ele pode ter 4, mas elas só podem ter um.
E agora vem o bolo, a cereja no bolo. Quem pode pedir o divórcio? Só o homem. Só o marido é que inicia o divórcio. Uma das 4 mulheres que não esteja satisfeita, seja lá pelo que for, ela tem que se submeter aos desejos do Senhor. E só ele pode pedir o divórcio. E agora, a surpresa de todas. E qual das religiões que acontece o maior número de divórcio? Islamismo. Quer dizer, o sujeito pode ter, isso está comprovado, me perdoe a fragilidade do pensamento, isso está comprovado, que ele ter 4 esposas, isso para ele ainda não é o bastante. Muito bem. No próximo slide, ultrapassando esse, nós vamos entrar na segunda fase da nossa fala, que é a oração. O que seria propriamente, ou especificamente, a oração? A oração, ela é um conjunto de ideias expressas em palavras, que tem por objetivo ativar a ligação do homem com Deus. Como é que o homem se aproxima de Deus? Como é que o homem se sacraliza? Como é que o homem se diviniza? Através da oração. A oração ela pode ser exemplificativamente de 4 modos. Ela pode ser de súplica, quando você faz um pedido. Pode ser de agradecimento, quando você agradece. De adoração, que é um ato de amor. E, por fim, louvor, que é você glorificar. Se nós sabemos agora o que é a oração, como é que devemos orar? E aí está escrito em Mateus 6, capítulo 6, versículo 9, do 9 ao 13, do 9 ao 13. Ele diz: quando quiseres orar, entre em teu quarto, tranca a tua porta e dirige a tua oração ao teu pai, que ali está, no segredo. Você vê que é o mesmo princípio que a gente encontra na doutrina espírita. O Pai Nosso, então, ele passaria a ser a principal separação que diferenciaria o povo novo cristão do povo velho judeu nesse ponto da história. Ou seja, você deitando olhar sobre a Bíblia, você vai ver que o primeiro livro da Bíblia é o livro do Novo Testamento, é o livro de Mateus. E logo, no capítulo 6, nos versículos de 9 a 13, você tem ali, eu estou aqui com um texto, você tem a oração de Pai Nosso. O próximo slide vai nos mostrar como é que tudo se deu. Essa imagem, ela fala por si só, né? Ela é belíssima, né? Jesus, no Monte Sinai, conversando com os discípulos, ou, se você quiser, discursando, aí ele é perguntado como conversar com Deus, como dirigir-se a Deus, e ele então declama, ele reza, ele ora, ele explica, ele mostra a oração do Pai Nosso, que é o que nós vamos ver agora em seguida especificamente. A oração do Pai Nosso, se você observar, ela se divide em 2 grandes momentos. A primeira parte da oração, ela vai tratar do sagrado, da parte sacrada, do divino, do espiritual. É a relação, está falando de Deus. Quando eu frequentava, claro, eu sou de origem, sou de família italiana e de origem católica, especificamente católica. E a igreja, né, até por desejo da minha mãe, eu ia à igreja e, naquela época, a missa era rezada em latim.
É claro que a gente enterra a idade, nada sabia, se até hoje não se sabe nada de latim, aos 7 anos, aos 6 anos, muito menos ainda. A gente não via a hora da missa acabar. Até hoje isso marcou, quando eu vou à missa, e ainda vou à missa, um momento sublime, né? É quando o pai diz, o padre diz, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Isso me faz lembrar muito, ainda, de quando eu era muito jovem e a igreja ia ouvir a oração, que ele vai colocar agora na tela para nós, a oração do Pai Nosso, que, como eu disse, ela se subdivide em 2 momentos. Essa primeira parte da oração, e é importante que você observe isso, me ajude a observar, por favor, a primeira parte da oração, ela vai tratar do sagrado, do divino, do que há de espiritual. Ou seja, está falando de Deus. E ela diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí o padre dizia, Pater noster, quis in celis. O AE em latim tem som de E, então fala celis, não é caelis, é celis. Sanctificetur nomen tuum, advenat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Essa é a primeira parte da oração. No slide seguinte, nós vamos ver a segunda parte da oração, que ela se destina a quem? Ao homem, a nós que estamos aqui encarnados. Ela se destina ao humano que está no mundo, a nós humanos mundanos, humanos que estamos nesse mundo. Nós que somos livres e capazes de amar. Essa segunda parte do Pai Nosso, ela se destina ao homem. E ela vai dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Está observando como é que é bem diferente a parte sagrada da parte humana? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E o padre dizia, Padre nostro quotidiano da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos diminutus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera a nos malo. Amém. No próximo slide, nós vamos tratar da seguinte questão. Quais são os temas que estão inseridos na oração? Na primeira parte, nós temos o divino, o celestial, que se subdivide na santificação do seu nome, do nome de Deus, na vinda do seu reino, do reino divino, ele decai para o reino humano, por isso que a segunda parte se refere ao homem. E o terceiro tema incerto é na realização da vontade divina. Então, naquela parte que diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Então está falando da santificação de Deus, do reino divino e da vontade de Deus. Qual é o outro tema que está mergulhado na oração? É o ter. Aí nós já estamos na fase humana. O ter está relacionado ao ser. Você é, você tem. Você tem, você é. Num primeiro momento, nós temos que ver que esse ter, ele trata de um mínimo existencial. Todos nós precisamos de um mínimo existencial para existirmos. Um mínimo. É o que a lei chama de dignidade da pessoa humana. Esse mínimo existencial está ligado ao quê? Ao alimento. Por isso, a oração diz, o pão nosso. Quando a oração se destina, é muito interessante de observar isso, quando a oração se destina, destaca
O pão nosso, ela está falando no mínimo existencial, daquilo que é absolutamente necessário para a sobrevivência do corpo físico. O outro tema que está inserido na oração é o ser. Mas que ser? Se o pão é um ter, está ligado a ter o alimento para o corpo, é preciso que esse corpo seja. Ele seja de que maneira? Sob a abordagem moral, que é a grande mensagem de Jesus Cristo, que é a grande mensagem kardecista, a grande mensagem espírita. O ser, enquanto moral, a oração, ela vai trabalhar o perdão a quem ofende e é o perdão a quem é ofendido. Uma correlação, um entrelaçamento, eu gosto muito dessa palavra, entrelaçar-se, embaraçar-se entre o ofensor e o ofendido. O ofensor precisa do ofendido. Por incrível que pareça, aqueles que têm por hábito a ofensa, eles precisam muito mais do ofendido que o ofendido precisa do ofensor. Porque o ofendido é ofendido por qualquer um. Agora, o ofensor não vive sem um ofendido. Então, como é que sai desse imbróglio? Através do perdão, a oração vai dizer. O perdão ao ofensor e o perdão ao ofendido. O outro tema, na segunda parte que é discorrido, é afastar das tentações. É o livrar-nos do mal. No próximo slide, nós vamos verificar que este mal, ele se destina a quê? Aonde que está esse mal? Esse mal está em nós ou está fora de nós? É uma questão muito interessante de se discutir, né? Porque, muitas das vezes, a gente só reconhece a maldade que foi feita a nós. Nós não reconhecemos ou não nos damos conta de nós termos causado aquela maldade e que ela se nos adveio como que um retorno daquilo que nós fizemos. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente. A primeira proposição da oração, ela diz, Pai nosso que estás no céu. Ela é belíssima, né? Jesus Cristo não poderia ter começado de outro modo que não fosse esse. Pai nosso, Pai de todos nós. Veja, a instauração do novo evangelho, do Novo Testamento, é destinado a todos. Enquanto que o Velho Testamento, já falei e repito, enquanto que o Velho Testamento se destina exclusivamente ao povo judeu, o Novo Testamento, ele se destina a todos, a todas as pessoas. E ele começa, Pai nosso. Não é o Pai só dos judeus, é o Pai de todos nós. Pai nosso que estás no céu. Ele aí se refere a três pais. Ao Pai Todo-Poderoso, ao Pai Deus, ao Pai nosso como o Pai físico, sobre o qual nós depositamos, ao menos em terra-idade, toda a nossa admiração, e que ela se prolonga, se alastra ao longo de toda a existência, mas não mais como uma necessidade, tal qual a criança precisa do pai. Mas necessitamos do nosso pai para um conforto emocional. Pai nosso, são três, como está escrito, são três elementos que estão nessa proposição. Pai, Deus, Pai nosso, o Pai encarnado, e que está no céu, inqueles. Refere-se ao Deus Pai. E aí nós temos a diferença entre o cristianismo e o judaísmo. No judaísmo, o Deus Pai, Yahvé, é o Deus do judeu. No cristianismo, Deus é Deus de todos nós. Essa foi desculpa a grosseria da palavra empregada, essa foi a grande sacação de Jesus Cristo. Claro, por inspiração divina, né? Ele universalizou Deus. Ele trouxe Deus para o mundo. Esse Pai nosso, que é o Pai físico, ele está humanizado, ele está universalizado. Um Deus para todos os homens,
sem distinção. É evocado por seu Filho, Jesus Cristo. É por isso que o cristianismo ele se alastrou e ele foi aceito de um modo muito, muito amplo. Por quê? Porque ele se refere ao sagrado e a um sagrado que é sagrado de todos nós e não de um povo escolhido. Então nós temos o Pai Nosso, e aonde que esse Pai habita? Em Celes, no céu. No topos Uranus. O que seria o céu? O céu é esse lugar celestial, este lugar divino, este lugar sagrado. É muito comum, quando a gente ora, a gente olha para o céu. Essa imagem de orar e olhar para o céu é a realização física do que está escrito no Pai Nosso. Você olha para os céus, para o topos Uranus, para o lugar divino, e lá você se aproxima e você se aconchega no afago divino. No próximo slide, nós temos a segunda proposição da oração, que é a santificação do nome. E lá diz, santificado seja o vosso nome. Nesse caso, o que se está falando é a santificação do nome de Deus. Através de quê? Através da evocação do nome de Deus. Quando você evoca o nome de Deus, esta sua evocação, esse seu chamamento, ela santifica o nome de Deus. Ou seja, você reconhece a santificação de Deus na evocação que você faz de Deus. E ele diz, venha a nós o vosso reino. Qual é o reino de Deus? Qual seria o grande reino de Deus? O amor e a caridade. Fora da caridade não há salvação. O amor, ele vai se dizer através dos amai-vos uns aos outros, que é uma máxima. Lembra como nós falamos de Jesus Cristo, que ele se serviu de 4 categorias para se comunicar com todas as pessoas que estavam ali? Uma dessas categorias é essa máxima aqui, ó. Amai-vos uns aos outros. Ou seja, é uma afirmação que não admite uma contradição. Só tem um caminho, é o caminho do amor. Um amor que vai e que volta. Um investimento bem-sucedido. Um amor é um ato de correlação, é um ato de entrelaçamento, é um ato de união. Então ele diz, amai-vos uns aos outros, sem condições. Amar não precisa dizer muito obrigado. A gente diz muito obrigado, amigo, quando um favor é feito para a gente. Você me faz um favor e eu digo a você muito obrigado. Mas amor não precisa de gratidão. O amor já é por si só a gratidão. Você não precisa dizer muito obrigado por você me amar. Porque o amor é essa reciprocidade. O verdadeiro amor é o amor de um que está em você e você projeta esse amor no outro e ele retorna a você sob qual modalidade? Sob a modalidade do amor. Venha a nós o vosso reino, então, ele trata de 2 temas, o do amor e da caridade. O que diz a máxima do Espiritismo? Sem caridade não tem salvação. Aí, quando a gente deita o olhar sobre caridade, você vê que é um termo de um significado muito amplo. O que seria a caridade? Caridade é apenas você doar alguma coisa, você dar alguma coisa, que muitas das vezes você tem excesso. Caridade seria você ouvir alguém. Eu tenho uma passagem muito interessante com relação a isso. Eu trabalho no centro da cidade e eu fui atravessar aquela Praça Mahatma Gandhi, porque lá no finalzinho da Praça Mahatma Gandhi tem um bar que vende
uma coxinha de galinha, que eu vou te dizer um negócio especial. E eu sei que eu não posso isso, mas eu caminho à praça e vou lá comer a minha coxinha de galinha, sempre, habitualmente. Num desses dias, eu atravessando a praça, fui interrompido por um morador de rua. Aí ele parou perto de mim, ele me interrompeu, na verdade eu vinha caminhando, ele atravessou na minha frente e eu parei. E ele começou a falar em uma linguagem totalmente ininteligível. Ele não estava aciado e eu não conseguia entender o que ele dizia. Mas eu também, na verdade, não estava querendo entender. Enquanto ele falava, eu pensava só o seguinte: eu tenho R$1 aqui, uma pratinha aqui dentro do bolso, uma moeda, eu vou tirar o R$1 e vou dar na mão dele. Enfim, ele fez, eu não entendi, virou as costas e saiu. Olha, eu vou dizer para você, eu fiquei muito mal, eu fiquei muito tempo pensando nisso, penso nisso até hoje. Sabe o que ele queria? Ele queria que alguém ouvisse ele falar. Ele não queria que eu desse opinião, ele não queria que eu me metesse, ele queria falar. E eu não pratiquei a caridade. Eu não percebi. Ouvir é um ato de caridade. Então não é só doar, não é só dar. Ouvir. Quantas vezes, na minha atividade laboral, quantas vezes o que a pessoa quer é chegar e falar, colocar tudo aquilo para fora. É só isso. Somente isso. Presta atenção. Sugestão aqui já de um idoso. Presta atenção. De repente você vai estar fazendo um bem muito grande para você e para o outro. A outra proposição da oração, ela diz: santificado seja o vosso nome. Não, no próximo slide, por favor, desse nós já discorremos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E aí termina a primeira parte da oração. Seja feita a vontade de Deus. Aonde? Aqui, no mundo humano, mundano, e em Celes. Então, se por cá houver sofrimento, tenha paciência. Se houver perturbação, seja sereno. Na maldade, pratique o bem. Na ofensa, quando você se sentir ofendido, ou for ofendido, o perdão completo, sem condições. No trabalho, um devotamento ao dever. Faça tudo o que você tiver que fazer e faça da melhor maneira possível. Já que você se predispôs a fazer, amigo, faça. E faça da melhor maneira possível. Porque se aquilo não der certo, você pelo menos vai dizer para si: eu fiz tudo que eu podia fazer. Não faça pela metade. Na amargura, a esperança. No erro, a corrigenda. Na queda, ajude a reerguer. Na luta, desenvolva o valor moral. Na tentação, resista. Resista a todo tipo de tentação. Porque tentação, ela evoca um tema muito interessante. Aonde está a tentação? Ela está em nós ou está fora de nós? É isso que você precisa parar e fazer uma análise, um mergulho em si mesmo, para perguntar a si, aonde está essa tentação? A tentação está em mim ou a tentação está fora de mim? E resista à tentação. Seja ela de comer além do que é devido, seja ela de beber o que não é recomendável, seja ela no uso de psicotrópicos de todas as espécies, seja do modo que for, seja o desvio de caráter, que é fundamental,
que a gente vê aí muita gente com significativo desvio de caráter. Caráter é o conjunto de comportamento que você tem que faz com que você seja você, diferente de todos os outros. Isso aqui é caráter. Esse conjunto de ações, de pensamentos, de palavras, de emoções, do modo de se expressar no mundo, que constitui você, isso é o teu caráter. A tentação, se você tiver um caráter ilibado, você resiste à tentação. Se não, você se torna vítima da sua tentação. E aí, você vai atribuir a culpabilidade à tentação, e não a você. Aquele monte de dinheiro está ali em cima da mesa. Eu só vou pegar se eu quiser. Então não adianta você virar para mim e falar assim, mas ele me atraía. E aí serve para muitas coisas. Serve para os viciados, de um modo geral, né? Em mulheres, em homens. Você vê lá no islamismo, o cidadão pode ter 4 mulheres, mas isso é regra lá, e 4 mulheres legalmente. Não é o que ocorre aqui. Isso é desvio de caráter. Se o sujeito tem a mulher e tem a outra não é mais tão importante quanto a primeira, quanto a mulher. Pois a maneira em que a outra não é a primeira e a primeira, a mulher, não é a outra, não difere sensivelmente. Na discórdia, busque a harmonia. É difícil. Eu sei que é difícil. Mas na discórdia, busque a harmonia. No dia a dia, pratique a bondade. Ser bondoso não é praticar ato bondoso, não é apenas disso que eu estou falando. Eu digo ser bondoso. Tenha bondade em si. A bondade num sorriso, a bondade na cumplicidade de um olhar, a bondade na atenção que você dê a alguém. Isso transforma você em uma pessoa bondosa e não em feitor de bondade. Fazer bondade é muito fácil. Eu pego aqui uma pratinha, um dinheiro e eu dou. E aí eu dá, como se não bastasse, eu além de dar, ainda comunico. Olha só, tá vendo como é que eu sou um cara 1000, né? Eu estava precisando, eu fui lá e dei. Não é que isso não tenha valor. Eu discordo de quem diz, não tem valor nenhum. Não, eu discordo disso. A meu sentir, se me permite, tem valor, mas o valor diminuto. Porque, na verdade, não houve apenas e exclusivamente um ato de bondade. Houve um ato de vaidade, houve um ato de arrogância, de prepotência, de exibição. Não é verdade? Mas vamos lá, vamos continuar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão. Agora nós entramos na segunda parte da oração. Como eu falei para vocês, a primeira parte é a parte celestial, a parte sagrada, e na segunda parte a parte humana, mundana. O pão nosso de cada dia. O pão que se nos é dado como uma dádiva divina. O alimento que se colhe numa planta, o alimento que se colhe, para quem ainda está adepto, né? Num animal e assim sucessivamente. O pão enquanto alimento e enquanto ideia e sentimento, ou seja, palavra e ação. O pão ele se dá não apenas enquanto um alimento, como para alimentar o corpo físico, mas fala-se também do pão enquanto um sentimento. É aquela cumplicidade na existência. Quando você se torna cúmplice na existência do outro, procurando não se meter na existência do outro. Isso é uma dificuldade muito grande, né? Quando a mãe dá um conselho, ela está imbuída da melhor de todas as intenções, mas ela quer que o conselho dela se torne uma lei universal
e que seja cumprido pelo filho. Aí ela ultrapassou o limite do conselho. Dê a ideia e dê o sentimento. Transforme e deixe que o outro transforme essa ideia em ação. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que deve ser evitado? A ofensa. A ofensa, sob todos os aspectos, deve ser evitada. Sob todos os ângulos. Ela ocorre por uma falha individual. Ela ocorre por um momento, por um desequilíbrio, por um desgaste, ou muitas das vezes até por algo que já está planejado, programado. Quantas vezes você já tem a briga montada na tua cabeça? Eu vou dizer isso, aí a pessoa vai retrucar aquilo, e aí eu vou dizer aquilo, e ele vai dizer, então você já montou tudo. O que tem que se evitar? Essa ofensa. Essa ofensa sua que vai ter o retorno. O ofensor e o ofendido. Curioso é que o ofendido se sente ofendido de algo que muitas vezes ele ofendido foi o criador da ofensa. Interessante, né? E aí a gente encontra a relação entre o perdoado e o perdoar. Perdoar é um ato próprio. Ser perdoado é um ato do outro. No momento em que se relacionam, que se entrelaçam eu e o outro, eu pratico o ato de perdoar. E o outro pratica o ato de ser perdoado. Veja que isso ultrapassa os limites de uma concepção espírita. O perdão é um ato em que sai de um e invade o outro. Agora ele só vai instaurar no outro, ele só vai ter domicílio no outro, se o outro perdoar. É como o ato de amor. O ato de amor é um ato de invasão. Eu não peço licença a você para gostar de você. Eu gosto de você. E ponto. Agora, a grande questão é que no momento que eu gosto de você, eu aí acho que você tem que gostar de mim. Aí é que começa o problema. Mas o gostar por si só é um ato de invasão. Eu não te peço licença para gostar de você e nem digo muito obrigado. Eu simplesmente gosto de você. Até mesmo sem você querer. Agora, ser gostado de você, aí já é um ato seu que vem para mim, de retorno. E você pode gostar ou não. Mas eu tenho que conviver com isso. Eu tenho que conviver com o ato de eu gostar, de eu perdoar, e eu tenho que conviver com a hipótese de eu não ser perdoado, de eu não ser gostado. Quando eu perdoo e sou perdoado, aí a composição é o que a oração está pedindo. Perdoai-nos as nossas ofensas, da mesma maneira que nós perdoamos quem nos tem ofendido. Mas avante, na oração, diz, e não nos deixeis cair em tentação. Já falamos um pouco da tentação e vamos prosseguir. Onde é que está essa tentação? A tentação está em mim ou está fora de mim? Está em nós ou está fora de nós? Onde está a tentação? A meu sentir, eu me permito ser tentado ou não. Pode acontecer o que for no mundo. Eu só participo daquele evento se eu me permitir tentado para aquilo. Se não, não vai acontecer. A doutrina espírita é formidável nesse sentido, porque ela ensina para nós, amigo, o seguinte: se você puser os dois pés no degrau, nós temos uma escada de evolução, não é isso? Todos nós temos, né? Se nós conseguirmos colocar os dois pés daquele degrau,
Uma, que a gente não vai retroagir, não vai retrogradar. E duas, que pode vir a tentação que for, que aquilo não vai nos pegar. Percebeu? A questão é que muitas das vezes nós vemos o quê? O cara com o pé no degrau e no degrau de baixo. E por fim, nós temos livrai-nos de todo o mal. Nós temos o livrai-nos de todo o mal, enquanto uma ação da vontade para o bem e para o mal. E encerra a oração com a palavra amém. Amém significa que assim seja. É uma palavra que é usada tanto no cristianismo, quanto no islamismo, quanto no judaísmo, que em português significa que assim seja. Próximo slide, por favor. Aí Deus de todo o universo, Deus de todo o mundo, Deus da primeira parte da oração. No próximo slide, nós temos a menina rezando. Ou seja, a segunda parte da oração. Olha que lindo, né? Ela olhando para o céu e dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos. Não nos deixe cair em tentação. Livrai-nos. Por fim, no próximo slide, nós temos o nosso Pai Nosso. O Pai Nosso espírita, como foi de Emmanuel, né? Escrito por Francisco, por Chico Xavier. Ele diz: Pai Nosso que está em toda parte. Olha como é que ele se parece com a universalidade do Novo Testamento. Pai Nosso que está em toda parte. Santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e de sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos desejos, dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores em esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da nossa própria inferioridade, que são as tentações. Né? Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Para encerrar, eu vou fazer um pedido a todos vocês que nós fechemos os olhos agora, em um único momento, individualmente vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos. Perdão pelo mau jeito com as palavras. Obrigado mais uma vez ao Centro Espírita Maria Madalena pelo convite e a vocês pela cumplicidade existencial e espiritual de estarem aí por todo esse tempo aí comigo. Muito obrigado. E que assim seja. Mais uma vez, Amauri, nós tivemos a graça de ter aí a sua excelente presença. Eu, inclusive, me pergunto por que você não está aqui na nossa casa, né? Seria uma presença muito bem-vinda e que nos auxiliaria muito, muito, muito. Muita gente comentou e a gente vai fomentar os comentários durante a semana, né? Já que hoje, como o tema estava denso e estava indo tão bem, eu resolvi não cortar pedindo comentário. Então, durante a semana, a gente pede os comentários e você volta na próxima sexta, se Deus assim nos permitir, para então, numa conversa fraterna,
debatermos tudo isso. Mas, de antemão, eu já te boto aqui só umazinha, exatamente na hora que você estava começando a rezar, a Cris Araújo, que é uma pessoa que tem participado bastante das lives, ela nos diz, não são palavras decoradas, o sentimento deve ser exercido. Exatamente na hora que você despejou uma cachoeira de sentimentos na tua oração. E aí muita gente agradeceu, né? Muita gratidão por essa palestra, a emoção, obrigado pela linda palestra, gratidão, irmão, gratidão, bom final de semana. Que colocação sábia do Pai Nosso. Eu acho que você conseguiu colocar a cerejinha do bolo aí hoje e nos trazer uma palestra muito, muito boa, como é de costume. Obrigado a você. Pode falar. Obrigado a você, obrigado a todos pelas palavras de carinho, por toda essa fala, essa cumplicidade, né? A oração, ela é encantadora. O mais curioso, Aderley, que eu vejo de tudo isso, é que muitas das vezes a gente aprende a recitar a oração, a repetir, sem viver, né, intensamente os termos da oração. Né? É isso que a gente tentou fazer. E conseguiu, não tenha dúvidas disso. Eu adoraria ficar conversando aqui, adoraria mesmo. As coisas começam a pularem na cabeça e a gente quer botar para fora, mas o nosso horário chega e a gente vai encerrar com Cáritas. E se você puder esperar um pouco aí, a gente ainda fala um pouco mais depois. E a gente vai encerrar com Cáritas e vai desejar a todos uma boa noite, um bom descanso. Mais uma vez agradecendo a você. Deus, nosso Pai, vós que sois poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que hoje não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos, então, beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, pois todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só pensamento, um só coração subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Até segunda, meus irmãos, fiquem bem.